Bom dia, alunos. Então, agora sim, né? Vamos adentrar ao assunto mínimo múltiplo comum, tá? Página 33. Acompanhe comigo na apostila, tá bem? Para vocês irem também participando, tá bom? Irem grifando, tá bem? Então, vamos lá. Vamos iniciar aqui em suas experiências. Vamos fazer aí esse laboratório, tá? De matemática. Você já aprendeu sobre sequências, então observe esse exemplo. Então vejam aqui, eu tenho, né, duas sequências, a primeira e a segunda, tá? Então aqui eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tenho aí, né, os números naturais, né, uma sequência. Marcamos a primeira sequência de 3 em 3 números, tá? Então, vejam aqui, ó. 0, 3, 3 mais 3, 6, 6 mais 3, 9, 9 mais 3, 12, 12 mais 3, 15, tá? Então, a primeira sequência, marcamos, tá? De 3 em 3 números. Vejam que eles estão de rosa aí, tá bom? Aqui nós temos a segunda sequência, tá? Também aí, né, os números, a sequência aí, né, o conjunto aí dos números naturais, né? Então, marcamos a segunda sequência de 4 em 4 números, tá? Então, ó, 0, 0 mais 4, 4, 4 mais 4, 8, depois 12, tá? Ó, somando 4, ó, 16, mais 4, 20, tá? Então, marcamos a segunda sequência de 4 em 4 números, tá? Sem considerar o zero, ó, prestem atenção. O primeiro número que apareceu marcado nas duas sequências, sem considerar o zero, tá? O primeiro número que apareceu marcado nas duas sequências, olhem para as duas sequências, tá? Então, o primeiro número que apareceu marcado nas duas sequências, ao mesmo tempo, foi o número, olhem aqui, o número 12, tá? Foi o primeiro número que apareceu marcado nas duas sequências, tá? Ao mesmo tempo, ó, tá? Foi o número 12, certo? Vamos para o próximo exemplo. Siga o exemplo nas sequências abaixo, respeitando as marcações pedidas. Tá, então aqui também nós temos, né, uma sequência aqui de 0 a 30, tá? Aqui também, a segunda sequência, de 0 até 30. Na primeira sequência, ó, marque de 2 em 2 números, tá? Então, ó, 0, mais 2, 2, mais 2, 4, tá? Mais 2, 6, mais 2, 8, tá? Então, marque de 2 em 2, tá bom? Certo? Marque de 3 em 3, tá? 0, 0 mais 3, 3, mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12, tá? Certo? Se vocês perceberem, tá? Aqui eu vou ter os múltiplos de 2, né? Olha, todos aqui, ó, são resultados da tabuadinha são resultados que tem lá na tabuadinha do 2, ó, tá vendo? E aqui eu tenho o quê? Os múltiplos de 3, tá? O que é o múltiplo de 2, pessoal? Quais são os múltiplos de 2? Os múltiplos de 2 é quando eu pego, tá, esse número e multiplico ele por um número qualquer, tá? Aí do conjunto dos números naturais. Então, os números naturais, né, são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né, infinito, tá? Então, os múltiplos são infinitos também, lembram que nós vimos? Então, quando eu pego esse número, tá, e multiplico por qualquer
outro número, tá? Eu vou encontrar o múltiplo dele. Por exemplo, ó, 2 vezes 0, 0, tá? Tabuadinha do 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 6, 12. 12 é um múltiplo de 2. Ó, 2 vezes 2, 4. 4 é um múltiplo de 2, tá? Ó, 2 vezes 7, 14, tá? 2 vezes um outro número qualquer aí, conjunto dos números naturais que vocês queiram multiplicar. 2 vezes 15, tá? Aqui eu não continuei, né? Eu pus 3 pontinhos, vocês sabem, né? Que é infinito, né? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, né? Infinito. 2 vezes 15, 30, tá? Então, quando eu pego esse número, tá? E multiplico por qualquer outro, eu encontro o múltiplo desse número, tá? Que aqui no caso são os múltiplos de 2, tá? Que eu quero encontrar. E aqui, se vocês forem ver, né? Os múltiplos de 3, né? Ó, tem então os conjuntos dos números naturais, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que são os números, né, que nós usamos aí para contagem, né, no nosso dia a dia, né, pessoal? Eles são infinitos. Então, se eu pego 3, tá? Quem são os múltiplos de 3? Se eu pegar o 3 e multiplicar por qualquer número, eu vou encontrar o múltiplo dele, tá? O primeiro contato aí que vocês têm, né, com os múltiplos é com a tabuada, né, ó. 3 vezes 7, 21, tá? 21 é o múltiplo de 3, tá? 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. Se eu for em ordem assim, ó, vocês estão vendo? É a tabuada, tá? O resultado da tabuada, tá? São os múltiplos de 3, tá bom? A tabuada, pessoal, não termina no 3 vezes 10, não, viu? 3 vezes 11, 3 vezes 12, 3 vezes 13, 3 vezes 14, tá? Os múltiplos aí são infinitos, tá? Agora, vamos ver, então, aqui, ó. Quando eu marco de 2 em 2 números e quando eu marco a outra sequência de 3 em 3, presta atenção. Qual é o primeiro número? O primeiro, marque aí, ó, grife, que aparece marcado nas duas sequências. O primeiro que aparece marcado nas duas sequências, sem considerar o 0. Olha nessa sequência, tá? E nessa sequência. E responda para mim, qual o primeiro número que apareceu marcado nas duas sequências, tá? Ao mesmo tempo, foi o... Olha aqui. O primeiro, tá? Certo? O menor número, qual que foi? O 6, tá? Então, vocês colocam 6. Agora, a próxima sequência. Marque de 2 em 2 números, tá? Se precisar, pessoal, vocês vão dando pause, tá? Senão meu vídeo fica muito longo e eu acabo perdendo. Então, dá pause e marca de 2 em 2 números, tá? E aqui vocês marcam de 5 em 5 números, tá? Que são aí os múltiplos de 5, né? Então, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 1, 5, 5 vezes 2, 10, né? Vocês vão de 5 em 5, ó, tá? 0 mais 5, 5, 5 mais 5, 10, tá? Mas vocês não precisam ficar fazendo soma, tá? Adição, certo? Os múltiplos de 5 aí são os resultados, né? De ir de 5 em 5, tá? Vocês aí marcarem os múltiplos de 5, tá? Os resultados lá da tabuadinha do 5, tá? Ó, lembram que a multiplicação veio para nos ajudar, né? A não ficar fazendo aí um monte de continhas de adição,
né? Certo? 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, tá bom? Qual o primeiro número que apareceu marcado nas duas sequências? Grifem o primeiro número que apareceu marcado nas duas sequências, sem considerar o zero. Ó, sem considerar o zero, tá? O 1 apareceu marcado nas duas sequências? Não. O 2 apareceu marcado nas duas sequências? Não, só na primeira. O 3, nenhuma das duas apareceu marcado. O 4, não, só na primeira. O 5, só na segunda. O 6, só apareceu na primeira. Eu quero o primeiro número que apareceu marcado nas duas sequências, sem considerar o zero. Achem aí para mim. Não é o 10? Então, vocês vão vir aqui e vão colocar o 10, tá? Observe que ele é o menor número, né? Certo? Ele é o menor número aí que faz parte aí dessas duas sequências, tá? Já vão associando. O primeiro número aí que aparece, né? É o menor número. E aqui vocês vão fazer, dá pause e façam, tá? De 3 em 3, tá? Tabuadinha do 3, ó, o resultado: 0, 3, 6, 9, 12, 15, tá? Os múltiplos aí de 3. Marque de 5 em 5, né? Números, nós acabamos de fazer no outro, tá? Então, dê pause e veja também, responda para mim, qual o primeiro número que apareceu marcado nas duas sequências sem considerar o zero? Tá? Vocês vão ver que vai ser o número 15. Dê pause e faça, tá bom, pessoal? Depois também dê pause e faça esse, ó. Marque de 2 em 2 números, essa sequência, tá? Marque de 3 em 3 números, essa sequência, tá? E depois vocês marque de 4 em 4 números, essa sequência. Aqui já tem 3 sequências. Mesma coisa, tá? Marque de 2 em 2 aqui, os múltiplos de 2, tá? Aqui vocês marquem de 3 em 3, tá? Se não quiser ir somando, 0 mais 3 mais 6, ó, é os resultados da tabuadinha do 3, né? Marque de 4 em 4, ó, os resultados lá da tabuadinha do 4, né? E depois vocês respondem. Qual o número marcado que apareceu primeiro nas 3 sequências sem considerar o zero? Tá? Vocês vão ver que vai ser o número 12, tá? Veja que ele é aí o menor número, tá? Que faz parte, tá? Ao mesmo tempo aí das 3 sequências, tá? Mas dê pause e faz bonitinho, tá bom? Aí depois vocês voltem aqui, ó. Conclusão. Acerte a ordem das palavras abaixo e complete as frases para concluir o laboratório. Então, nós temos a palavrinha menor, múltiplos e iguais. Todos os números marcados nas sequências, tá? Então, todos os números que nós marcamos na sequência, tá? Nas sequências aí de todos os exemplos, são os múltiplos, tá? As sequências tiveram múltiplos, o quê? Iguais, tá? Lembram que nós procuramos o primeiro, o número marcado que apareceu primeiro nas 3 sequências, tá? Então, veja aqui, ó, eles tiveram, né, múltiplos, o quê? Iguais, tá? Ó, 3 marcados. Os 3 marcados foram iguais, tá? Aqui também, ó, aqui foi o número 15, ó, tá? Então, as sequências tiveram múltiplos, o quê? Iguais, tá? Aqui, ó, os múltiplos de 3, aqui os múltiplos de 5, mas teve uma hora, tá vendo, ó, que tiveram múltiplos iguais, tá bom? E vocês marcaram aí, né, o primeiro, né, que apareceu. Desconsiderando o zero, o menor múltiplo comum, tá? É exatamente o primeiro que aparece em todos os grupos de sequências. Vejam aqui, ó, desconsiderando o zero,
Ó, o primeiro número que aparece em todas as sequências, vamos pegar esse exemplo aqui, né? Que foi o 12, né? Ele apareceu aqui marcado em todas as sequências, tá? Quando eu marquei de 2 em 2, quando eu marquei de 3 em 3, quando eu marquei de 4 em 4, tá? Então, pessoal, vejam que o menor múltiplo comum, ó, esse primeiro número que apareceu em todas as sequências, ele é o menor, tá? O menor múltiplo comum. Comum é que está aqui, aqui e aqui, tá? Ele é igual aqui, aqui e aqui, tá? Comum significa isso, tá? Então, o menor múltiplo comum, tá? Ele é comum, ele está aqui, aqui e aqui, tá? Certo? O menor múltiplo comum é o primeiro que aparece em todas as sequências, ó. Aqui não foi o 12, ó, aqui não foi o 15. O menor múltiplo comum, tá? Que está aqui e aqui, tá? Que é igual aqui e aqui, ó, tá vendo? É o primeiro que aparece em todos os grupos de sequências, tá? Então, menor múltiplo comum, tá? Aí vamos continuar aqui, ó. Exploração e descoberta. Já sabemos que múltiplo de um número natural, por exemplo, múltiplo do número 2, né, é o produto desse número por um outro natural qualquer. É o que eu fiz com vocês, né? Ó, então, tem os números naturais, né? Eles são infinitos. Opa, peraí. Então, o múltiplo de um número natural é o produto desse número, tá? Por exemplo, se eu quero o número natural aqui 2, então é o produto, tá, desse número por um outro qualquer, tá? Por exemplo, 2 vezes 2 é igual a 4, o resultado deu 4, né? Então, 4 é um múltiplo de 2, tá bom? Ó, então, já sabemos que múltiplo de um número natural, por exemplo, 2 é o produto, é o resultado, né, desse número por um outro qualquer, tá? Por um outro natural qualquer. Eu falei para vocês que o primeiro contato aí que vocês tiveram com os múltiplos foi na tabuada, né? 2 vezes 5 igual a 10. Ó, o 10 é um múltiplo de 2, tá? 2 vezes 7, você não pegou o 2 e multiplicou por um outro número qualquer, pelo 7, tá? Você encontrou um produto, um resultado, não é 14? Então 14 é um múltiplo de 2. Então, a tabuada aí é o primeiro contato aí que vocês tiveram, né, com os múltiplos. E que podemos formar um conjunto de todos os infinitos múltiplos do primeiro, multiplicando por todos os naturais, tá? Vocês lembram? O conjunto dos números naturais são infinitos, então os múltiplos são infinitos, tá bom? Quando escrevemos a sequência dos múltiplos de 2 ou mais números naturais, podemos, igual nós fizemos ali no laboratório, né? Nós escrevemos a sequência dos múltiplos de 2, de 3, de 4, né? Podemos determinar todos os múltiplos comuns entre eles, tá? Comuns que aparecem tanto nos múltiplos de 2, tá? Quanto nos múltiplos de 3 ou de 4, tá? Por exemplo, aqui, ó, vamos pegar aqui o último exemplo, tá? Nós pegamos os múltiplos de 2, ó, tá vendo que eu marquei de 2 em 2? Os múltiplos de 3, ó, eu marquei de 3 em 3, tá? Certo? E os múltiplos de 4, certo? Ó, certo? Os múltiplos de 4. Agora, prestem atenção no que fala aqui, ó. Quando escrevemos a sequência dos múltiplos de 2 ou mais números naturais, tá? Podemos determinar todos os múltiplos comuns entre eles. Olha, vejam aqui, ó, que o 12, tá? É o menor múltiplo comum, tá?
aí dá a sequência, né, dos múltiplos de 2, dos múltiplos de 3 e dos múltiplos de 12, tá? Veja que o 25 também, desculpa, o 24 também é um múltiplo comum, mas é o menor? É o primeiro que aparece em todas as sequências? Não. Quem é o menor? O menor múltiplo comum, que está nas 3 aí, ó, sequências, tá? É o 12, ó, tá? O primeiro que aparece, tá? Ó, o menor múltiplo comum é o primeiro que aparece em todas as sequências, em todos os conjuntos, em todos os grupos de sequências, tá? Certo? Veja que eu tenho outros também, tá? Mas o menor múltiplo comum aparece nos 3, tá? Ou nas 4 sequências que eu tivesse mais aqui, tá? É o menor múltiplo comum é o 12, tá? Certo? Quando, grifem, tá? Quando determinamos o menor múltiplo comum entre dois ou mais números naturais, desconsiderando o zero, encontramos o MMC, que é o mínimo múltiplo comum, né? Igual o exemplo que eu dei ali do 12, né? Tá? Encontramos o mínimo múltiplo comum, né? O menor múltiplo comum, tá? Vejamos um exemplo em que utilizamos o famoso MMC. Caterine pegou uma gripe muito forte e foi ao médico para que ele a examinasse. Após o exame, o médico orientou sua paciente para que tomasse 2 remédios diferentes, de acordo com os horários estipulados. Grifem aí, o remédio A deveria ser ingerido de 8 em 8 horas e o B de 3 em 3 horas. Caterine foi orientada, podem ir grifando, tá? Caterine foi orientada a começar a tomar os 2 remédios às 7 horas da manhã, tá? Então, ela vai tomar o remédio A de 8 em 8 e o B de 3 em 3 horas. E vai começar os dois juntos, tá? Simultaneamente, às 7 horas da manhã, tá? Imaginem vocês, tem que tomar 2 remédios, tá? Um de 8 em 8 horas e um de 3 em 3 horas. E vocês começam a tomar, né? O A e o B às 7 horas da manhã, tá? Tentem se colocar no lugar, tentem se colocar aí na situação problema, tá? No probleminha, para ficar mais fácil, tá? Em que horário ela tomará os 2 remédios juntos novamente, tá? Então, vamos pensar aqui, ó. O remédio A deverá ser tomado de 8 em 8 horas. Portanto, Catarine deve tomar o remédio às 7, né? Conforme o médico mandou, né? Ó, é para começar a tomar os 2 às 7. Então, ela vai tomar às 7, tá? Grifem aí, ó, 7 horas. Depois, quanto que é 7 mais 8? Tá 15, não é? Depois das 15 horas, aí mais 15. Ó, mais 15. Ah, desculpa. Mais 8. Então, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Às 23, tá? Depois, às 23 horas, ela tomou o remédio A. Depois de quantas horas? Ó, de 8 em 8. Então, às 23 horas, né? Ela tomou. Então, 23 horas mais 8 horas. 23. 24, meia-noite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? 7 horas do dia seguinte. E assim por diante, tá? Vai aí somando o quê? 8, tá? O remédio B deverá ser tomado, ó, de 3 em 3 horas, tá? De 3 em 3 horas. Portanto, Catarine deverá tomá-lo às 7. Por quê? Porque é para começar os 2 às 7 horas da manhã, tá? Só que esse remédio B, ele deve ser tomado de 3 em 3, ó, conforme o médico orientou. Então, se ela começou a tomar às 7, depois, próximo remédio vai ser tomado que horas?
Faz a continha na mão, ó. 7, 8, 9, 10, né? Mais 3. Mais 3 horas, né? 7 mais 3 horas. 7 horas mais 3 horas dá 10 horas. 10 horas mais 3 horas dá 13 horas. 13 horas mais 3 horas, 16 horas. 16 horas mais 3 horas, 19 horas. Depois, às 22. Depois, à 1 da manhã, né? Depois, às 4 da manhã. E depois, 4 mais 3, 4 horas mais 3 horas, às 7 da manhã, tá? E assim por diante. Portanto, o próximo horário em que Catarina tomará os 2 remédios juntos, observem que hora que será, pessoal? Ó, que hora que será? Às 7 horas do dia seguinte, né? Às 7 horas da manhã do dia seguinte, certo? Ou seja, após 24 horas, certo? Observando o problema, descobrimos que procuramos o seguinte número. Presta atenção. O primeiro, quando nós fomos somando, tá? 8 horas, tá? Ó, 7 mais 8, encontramos 15, mais 8, encontramos 23. E aqui, ó, em segundo, né? Deve ser múltiplo de 3, tá? Ó, eu não fui somando 3 aí, ó. Ela tomou às 7, depois mais 3 às 10, depois mais 3 às 13, depois mais 3 horas às 16 horas, depois mais 3 horas às 19 horas, tá? Então, deve ser múltiplo de 3, tá? Certo? Terceiro, deve ser o menor múltiplo possível comum aos dois, com exceção do zero. Vamos ver? Ó, os múltiplos de 8, tá? Então, eu tenho 0, né? Eu tenho 8, eu tenho 16, eu tenho 24, eu tenho 32, o 40, né? Os resultados lá da tabuada do 8, tá? Múltiplos de 8 é quando eu pego o 8 e multiplico por um número qualquer. Ó, se eu multiplicar pelo 0, dá 0. Se eu multiplicar pelo 1, dá 8, tá? Então, 0, 8, 16, 24, 32, 40 são os resultados lá da tabuadinha do 8. Lembra? Primeiro contato que vocês têm com os múltiplos é na tabuada, lá nos resultados da tabuadinha, tá bom? Depois encontramos os múltiplos de 3. Ó, múltiplos de 3. 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36. Os resultados lá da tabuadinha do 3, tá bom? Veja que eu peguei o 3 e multipliquei, ó, por um número qualquer, ó, tá vendo? Se eu pegar o 3 vezes 9, 27. 27 é um múltiplo, ó, tá vendo? De 3, tá? Então, nós encontramos os múltiplos de 8 e os múltiplos de 3. Deem uma olhada, pessoal. Vejam qual é o menor número que faz parte aí, ó, desses dois conjuntos, dessas duas sequências. Não é o 24? Ah lá, então, após 24 horas, que foi o que nós encontramos, né? Após 24 horas, é que ela tomará novamente os 2 remédios juntos, tá? Então, se eu tenho o horário que ela começou, que foi às 7 horas da manhã, né? Se eu somar aí mais 24, né? Eu sei que após 24 horas, ela vai ser aí o primeiro momento, né? Que ela irá tomar os 2 remédios novamente, tá? Juntos, certo? Tá vendo como uma situação, problema aí, ó, tá? Eu posso resolver, tá? Pelo mínimo múltiplo comum, pelo menor múltiplo comum, encontrando o mínimo múltiplo comum, o menor múltiplo comum. Tá vendo como algumas situações, problemas eu posso resolver aplicando MMC, tá? MMC, tá?
Mínimo múltiplo comum, tá? Certo, pessoal? Aqui eu fiz o MMC, né? O mínimo múltiplo comum entre 8 e 3, tá? Eu vi que é o 24, tá bom? Encontrei aí o menor número que faz parte aí dos dois conjuntos, tá? Das duas sequências. Sem contar o zero, o menor, grifa, tá? Sem contar o zero, o menor número que faz parte dos dois conjuntos é o 24, igual eu mostrei para vocês. Portanto, esse número chamado de MMC, ou seja, mínimo múltiplo comum entre 8 e 3, é representado que jeito, pessoal? MMC, tá? Entre 8 e 3, tá? De 8 e de 3, tá bom? Então, o mínimo múltiplo comum entre 8 e 3 é o 24, tá? É igual a 24. O mínimo múltiplo comum entre 2, tá? Que no caso é entre dois números, né? Mas pode ser mais números, tá? É o menor número não nulo, tá? Que não seja o zero, né? É o menor número não nulo que seja múltiplo de todos eles, igual nós vimos aqui em todos os exemplos lá do laboratório, né? Nós encontramos aí o menor número, tá? Que foi múltiplo de todos os conjuntos, tá? De todas as sequências, tá? Existe também uma forma prática, tá? Para determinarmos o MMC, o mínimo múltiplo comum, entre dois ou mais números. Prestem atenção, grifem aí, tá? Devemos fazer uma decomposição simultânea dos números dados, tá? Uma decomposição junta, tá? Simultânea quer dizer ao mesmo tempo, junto, tá? Dos números dados, tá? O MMC dos números dados será o produto dos fatores primos obtidos na decomposição simultânea. Então, lembra que nós pegávamos um número, né? E fazíamos aí a decomposição dele. Ou fazíamos a fatoração, né? Fatorar é você decompor o número em fatores primos, tá? Então, lembra? O 32, qual que é o primeiro número primo? Aqui eu deixava os números primos do ladinho. Lembra que eu pedi para vocês deixarem os números primos aí com vocês, do ladinho de vocês, tá? Os 25 primeiros, que está lá na página 19 ou 20, se eu não me engano. Não, peraí. Eu pedi para vocês já deixarem os números primos, os primeiros 25 números primos aí com vocês. Lembra? Que está aqui